Eu costumo dizer que meditação é semiótica sem cacuetes acadêmicos e, por sua vez, semiótica é meditação sem cacuetes esotéricos. Sem dúvida, boa parte dos grandes semioticistas, autores de clássicos sobre filosofia, teoria da imagem e dos símbolos, secretamente, isso ninguém fala, mas sem dúvida se debruçaram e beberam de fontes místicas, muitas orientais principalmente. No entanto, o caretismo, o ceticismo da academia raramente valida esses voos ousados. A epistemologia funciona como uma forma de âncora, emperra, limita e rechaça como uma espécie de recalque e rabo preso com uma ciência que só é para fora, externa, e pouco nos leva para dentro. Semiótica da meditação é um convite. É a desconstrução, um convite de aniquilamento, de desempedramento, de desenvolver-se daquilo que é tido como verdade inconteste, que envolve o envolvido em símbolos, verdades, pontos de vistas, vieses e lugares de fala. Isso mesmo, lugares de fala. Só um símbolo atrai outro símbolo. Se você vê e busca freneticamente sentido e significados simbólicos o tempo todo, é sinal de que sua vida está completamente terceirizada, sendo vivida de segunda mão, se não de terceira, quarta, quinta. E que tu também é um símbolo que pensa ser o que não é. Só um símbolo gera outro símbolo. Então quem é esse símbolo inaugural, rizomático, que gera tantos outros símbolos? Quem é? Quem media a realidade de suas significações? Esse primeiro símbolo leva o nome de você. O nome que você foi adestrado a chamar de seu, feito um cachorrinho. Sem ele, nenhum símbolo sobrevive. Sem o senso de identidade, sem o senso de eu, nenhum símbolo sobrevive. Mas com ele, com esse senso de eu, de identidade, os símbolos se multiplicam, se fecundam, se proliferam exponencialmente. Falar de semiótica da meditação é falar do que parece absurdo, por algo que ninguém quer muito olhar, ainda mais com a imparcialidade que se requer, sem estar com o rabo preso na busca de sentido a todo tempo, na tão exaltada natureza humana e sua cultura. A semiótica por si só, enquanto área do conhecimento, ciência, cria aproximações a este absurdo. Aproximações. Mas ao chegar perto de um possível toque fundamental, já espana, vaza, se justifica e acaba saindo pela tangente, novamente por se interlaçar hipnoticamente ao sentido, a mais significados em meio a significantes e insignificáveis. Em suma, morre na praia. Vira e mexe me perguntam, mas para que isso? Uma vida sem sentido, sem significado, sem busca de significações. Para quê? Qual a graça? Na verdade não há indicações, nem contraindicações. Mas o convite do que chamo de semiótica da meditação costuma cair como uma graça para aqueles que, de alguma maneira, já tentaram de tudo, inclusive terapia, que até ajuda, mas há muitos campos que ela não alcança também.
se esgota. Os padrões são intermináveis, se manifestam em outras tonalidades, mesmas armadilhas e dinâmicas de sempre. A raiz disso está na identificação, não com o padrão em si, mas com aquele, o personagem ou os personagens que têm um padrão. É aí que a semiótica da meditação entra. Ela é a cova dos terapeutizados. É um passo além, um passo para aqueles que perceberam que o mundo à sua volta é uma corrida eterna atrás do próprio rabo. Para Charles Peirce, o considerado papa da semiótica, e falar no meio da semiótica que gosta de Peirce é meio que chover no molhado, clichê, chavão. É a mesma coisa que falar que macaco gosta de banana. Muito óbvio. Para ele, que é uma sumidade na semiótica enquanto ciência, semiótica é a teoria das representações, que leva em consideração, em conta os significados, os signos, sob todas as formas e manifestações possíveis. A semiótica inclui inclusive os estudos de sinais e processos de signos, indicação, semelhança, alegoria, simbolismos, significação, enfim, comunicação. É a nata da comunicação. A semiótica é o concurso da comunicação. A tradição semiótica explora o estudo de signos e símbolos como parte significativa da comunicação, da teoria da comunicação como ciência. E diferente da linguística, por exemplo, a semiótica também estuda sistemas de signos não linguísticos, ou seja, vê símbolo em tudo, até onde não tem. Para outro Charles Darwin, como nós chamamos aqui, quando o animal humano, olha que interessante, quando o animal humano passou a desenvolver a linguagem, ele cindiu, houve uma cisão no cérebro, na mente, e passou a descrever a natureza ao invés de estar integrado com ela. Passou a descrever a vida ao invés de estar integrado a ela. Um indivíduo cindido virou um indivíduo corrompido entre a natureza e a cultura, diz Darwin. É um indivíduo que chora por um paradigma uno entre a árvore da natureza e a árvore da cultura. E assim acaba por não provar de fruto algum. Em síntese, a semiótica da meditação traz a seguinte investigação. Todo símbolo é uma representação semiótica. Toda representação é um intermeio. Um intermeio é aquele que está é um agente entre dois polos. Né? A experiência acontece na realidade. A realidade é a experiência em seu em seu ápice concentrado. O que intermedia a experiência e a realidade, separando-as, é o sujeito, no caso aí você. O sujeito a descreve, ou seja, cria símbolos. E nessa, qual é o seu maior símbolo? Eis a questão. Que símbolo que experiencia outro símbolo? O convite é perceber que pessoalidade, onde só existe a sua realidade, seu senso de eu, de meu, minha, de posse, e também a sua personalidade, persona, seu intelecto, suas lembranças, suas memórias e até a sua imaginação, são juntos seu maior símbolo. Se deu conta? Se dá. Seu primeiro pensamento, o pensamento eu,
é quem gera todos os outros. Portanto, o seu primeiro símbolo também. Compreender que atrás de um símbolo há um contexto que também é um conjunto de símbolos, e assim sucessivamente, transversalmente, é compreender a natureza da trama de Maya, ilusão para os hinduístas. É como perceber, sabe, nitidamente que todas as cores, se misturadas, são o próprio branco. A gente aprende isso na escolinha. E o branco só se faz pelo escuro que o precede, que o encampa, e em si é a ausência absoluta de significados. Está acompanhando a natureza das coisas? Tem um outro monstro da semiótica, Wilhelm Flusser, da comunicação, da filosofia, um monstro, mas que também morre na praia. Ele diz uma coisa muito louca e interessante, ele diz que a comunicação humana é um processo artificial, que se baseia em artifícios, em símbolos organizados, em códigos. Quando a gente aprende, após aprender um código, tendemos a esquecer essa artificialidade dos códigos. A gente esquece, se distrai. Os códigos e os símbolos que os compõem, os constituem, tornam-se uma espécie de segunda natureza. Olha que louco. E o mundo codificado e cheio de significados em que vivemos nos faz esquecer o mundo da primeira natureza, de uma primeira natureza essencial. E esse é, em última análise, o objetivo do mundo codificado. Isso ele diz num livro que chama O Mundo Codificado. O mundo codificado que nos circunda, que faz a gente esquecer que esses códigos todos, símbolos, consistem num tecido artificial que esconde uma natureza sem significado algum, sem sentido representada. E aí que semioticistas como Flusser, por exemplo, tapam o sol com a peneira e declaram que, graças à linguagem, aos códigos e à cultura, conseguimos dar conta da insuportabilidade advinda dessa primeira natureza, sem sentido algum. Mas aí já volta ao transe de exaltar o artifício. Olha só, toca o essencial e logo em seguida o rejeita. Abre levemente os olhos, mas logo em seguida volta a dormir em sono profundo, exaltando a hipnose e o transe. A meditação com M maiúsculo te revela algo que transpõe a ideia pueril de prática, método, técnica, mas que passa pela noção integral da presença, da totalidade. Totalidade essa só possível unicamente nesse instante. E o termo semiótica da meditação vem dessa investigação interna e profunda, em que os símbolos desmancham-se, mas também vem de observar, de estudar e ver semioticistas conceituados, doutores e mais doutores da semiótica, até aplicarem a semiótica naquilo que fazem. Isso até tem, mas raramente usam-na a favor e em direção de si mesmos e si mesmas. Tanto é que muitos semioticistas e comunicólogos que conheço são carregados de crenças, de neuroses, apegos, de todo tipo de adjetos simbólicos, ainda que saibam se tratar de uma natureza neuroartificial. De longe dá para bater o olho e sacar este empedramento. É sinestésico. A maioria das vezes visível, inclusive no corpo. Esse convívio com semioticistas me fez perceber que até a semiótica
está carente de semiótica. E o proposto aqui é dar-se conta da semiótica por trás da semiótica. A semiótica das semióticas, que está por trás de todos os símbolos e que inclusive desmantela o axioma de Descartes. Penso, logo existo. Prefiro Spinoza, que foi além. Observo os pensamentos, logo existo além deles. Antes de analisar imagens e mídias, perguntem-se quem são vocês. Aponte para dentro a bazuca da semiótica. Qual o seu maior símbolo, se não a ideia que você tem de si? Se autoconheça. Sempre o olhar está na imagem fora de si, mas não naquele que vê a imagem. Sempre está vendo para fora. Que imagem é essa que vê outras imagens? Quem vê as imagens não é também uma imagem? Note. Note a anatomia imaginária, imaginativa, a mídia sutil interna. Propaguem a semiótica para se autoconhecerem antes de tudo. Sempre estamos a questionar o caminho X, o posicionamento Y, o ponto de vista A, o ponto de vista B. Mas quem é este que percorre ou rechaça um caminho, uma direção ou outra qualquer? Semiótica da meditação é aquilo que a semiótica não diz. É aquela zona em que a semiótica, enquanto ciência, hesita, se aproxima, mas logo em seguida exalta novamente todo aquele blá 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 cosmológico da simbologia e novamente da tal cultura. E no entanto é justamente essa insuportabilidade da primeira natureza dita aí por Flusser que nos interessa enquanto meditação, não o resto. Porque o homem, o símbolo humano, não a suporta. Por que não a suporta? Não consegue lidar com essa suportabilidade. Por quê? Justamente pois se vê e se define separado dela. É patético, bicho. Porque o símbolo humano, o animal humano se vê separado, se vê e se define separado da primeira natureza. Não é comigo, não é comigo. A insuportável ausência de significado nos afasta do que há de mais contemplativo. E damos até nomes a esta insuportabilidade: angústia, depressão, tédio profundo. Mas é justamente neste tédio profundo que reside e jorra a única capacidade de contemplação autêntica, de contemplar a ação, contemplação, não como uma resposta, como uma reação, mas como um fluir imparcial, impessoal e, portanto, total de qualquer ação, a não ação intrínseca dentro de toda ação, a não coisa dentro de toda coisa. Veja, é a estrutura do seu sistema nervoso que faz você ver o mundo que você vê. O que está sendo proposto aqui é que as palavras e os símbolos e os signos não alcançam. E quando a mente lógica, filosófica, comunicacional, semiótica ouve esse tipo de coisa, não compreende. Ou na maioria das vezes subestima. Automaticamente questiona. E se questiona é justamente porque quer entrar num jogo de palavras e não numa dimensão experimental, experiencial, realizacional, existencial de verdade. De alguma forma, todas as grandes proposições místicas, transcendentes, não significam nada. Por isso que não se querem olhar para isso com toda a atenção.
Assim como a natureza, as árvores, os rios, as planícies, as galáxias não possuem significado, pois não são palavras. Palavras sim têm significado, pois são símbolos, signos, imagens. Possuem uma utilidade, pois indicam alguma coisa fora de si mesmas e, portanto, um valor que só é externo, estrangeiro a si. O convite aqui é você dar-se conta que aquilo cujo valor não está fora, mas sim dentro, em si, isso não possui significado algum. Está além deles e, portanto, inútil a quem tem os significados como gaiola, como prisão, como modus operandi o tempo todo. Quando a mente e o sistema verbal atingem o limite de suas forças e chega ao estado de ausência de significado, nem que por um lapso de tempo, um ataúde temporal, este é o exato ponto de mutação transcendente. É o ponto em que você não tem mais nenhuma pergunta a fazer. As perguntas, quaisquer que sejam, se desmancham, se dissolvem. E o mesmo ocorre com qualquer resposta. Uma zona à margem dos pontos de vista, à margem de qualquer parcialidade, à margem da pessoalidade que te invade e te retira de ti mesmo. À margem que é central. Tem um haikai que diz como é que é? Acima nenhuma telha, abaixo nenhum centímetro de solo. Afinal, onde você está? Ora, o segredo que desmantela toda essa natureza artificial que criamos através da cultura e da palavra e da simbologia é que você está exatamente onde sempre esteve. Sem teto sobre as cabeças, sem chão sobre os pés. Repito, é a estrutura do seu sistema nervoso que faz você ver o mundo que você pensa ver. Então, o que quer que você seja, não é algo que esteja dentro da sua cabeça, apenas. Dentro de sua pele apenas. Dentro do seu gênero apenas. Dentro da sua espécie. Dentro da sua humanidade apenas. Dentro de suas memórias apenas. O que quer que você seja está tão fora que é o mais absoluto dentro. Completamente indomável, sem quaisquer parâmetros, incampável. Isso pode ser insuportável mesmo para quem vive querendo entender tudo sob o prisma da identificação e suas significâncias. Pois bem, tem muito mais, mas as palavras não alcançam. Até a próxima.